Estamos ao vivo também aqui na nossa página, a partir de agora. Boletim Censura Livre, da Web Rádio Censura Livre. Tem muito prazer em receber esse camarada, eu posso chamar de camarada, né? Edson Pimentel. Muito obrigado pela sua presença, seja bem-vindo. E um bom dia, Pimentel. Bom dia, Antônio Figueiredo. Obrigado pelo convite e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Censura Livre. Hoje é um dia especial, hoje é o Dia Nacional do Rádio. Daqui a pouco, a partir das 10 da manhã, teremos a participação aqui do nosso amigo Heitor Fernandes, ele que apresenta um quadro aqui chamado Aulas com Filatelia, versão reduzida, o programa versão estendida aos sábados, e de segunda a sexta ele participa aqui conosco com a participação no programa, né, Aulas com Filatelia. E hoje o assunto é o Dia Nacional do Rádio. Bom, vou relembrar um pouquinho aqui a história, né? Em 96, será que vão descobrir a nossa idade? A gente lançou num bairro importante aqui da cidade, o Jardim Catarina, uma emissora livre. Não é isso, Pimentel? Sim, saudade. Saudade, não é isso? A 91.5. O Pimentel era o nosso cicerone, porque ele mora no bairro e ele conhecia até quem nem morasse ou tivesse passado no ônibus, já sabia aquela pessoa ali, é fulano de tal. Memoráveis participações, entrevistas com as pessoas do bairro, sobre assuntos importantes. Tínhamos lá educação para jovens, adolescentes, discussão política, né? E também música sertaneja, não é isso? Tinha de tudo. É bem variada a programação. Pimentel, bom, o nosso assunto de hoje aqui no programa Boletim Censura Livre, um dos principais, a questão aí da luta do dia, da organização da luta do dia 18 de março, né? Esse dia foi tirado pelas centrais sindicais, a coisa de umas 2 semanas, uma reunião em São Paulo, na sede do DIEESE. E, para você, qual é a importância dessa mobilização, Pimentel? Bem, a marcação dessa data é algo bastante importante, porque tem a ver com os desafios que está colocado para os trabalhadores nesse país e no mundo. Nós estamos aí vivendo sobre um governo de extrema-direita que tem como sua tarefa, vamos dizer assim, derrotar a classe trabalhadora e impor aí uma agenda bastante violenta de retirada de direito, e a educação tirou essa data como um dia de luta, as centrais estão referendando, tem uma série de categorias já discutindo, se preparando, e estão em luta ou devem entrar em luta, e assim a gente espera que seja um dia bastante forte e que possa dar uma resposta à altura das provocações que o governo tem feito à nossa classe. O nosso bate-papo aqui é bastante, vamos dizer assim, informal, e eu queria também que você, antes de aprofundar essa questão, falasse também, Pimentel, um pouquinho de você. Quem é Edson Pimentel? Bom, Edson Pimentel, eu sou nascido no Rio de Janeiro, mas fui criado no Jardim Catarina, cheguei no Jardim Catarina com 1 ano. A partir dos meus 15 anos, eu começo a ter uma relação com os movimentos da Igreja Católica, me tornei um militante dos movimentos da Igreja Católica, da Pastoral da Juventude. Depois participei aí da construção do PT até 90, 91. Depois, com a expulsão da Convergência, a gente sai do PT e vai fundar o PSTU. Ao longo da minha vida também
fui dirigente sindical por 2 gestões, militei durante um período no movimento de bairro e hoje sigo militando no Partido Socialista dos Trabalhadores Unificado. Você falou aí da convergência, né? Para o ouvinte que não está acompanhando, não acompanhou aí a luta vamos dizer assim, da esquerda dentro do PT, né? O Partido dos Trabalhadores. Fala um pouquinho, o que é a convergência socialista? O que foi a convergência socialista? Bom, a convergência socialista, o PT, ele é um partido que até hoje ele congrega várias tendências, várias organizações internas. A Convergência foi uma das organizações que propôs e que deu início e que ganhou uma série de outras organizações para a fundação do PT. Na época, a gente estava terminando o processo da ditadura. A Convergência foi uma organização que lutou muito pelo fim da ditadura e, diante da mobilização da classe trabalhadora, ajudou a formar, foi parte da formação da CUT e depois foi parte da formação do PT. Foi uma das organizações que esteve à frente da luta pela construção do PT. E depois o PT, ao se aproximar e mudar as suas propostas de origem, que era uma luta sem patrão contra os governos, ao mudar isso, a Convergência, no período do início do governo Collor, chega à conclusão de que era possível derrubar o Collor, desenvolve uma luta pela queda pelo fora Collor e a direção do PT, em função disso, vota a expulsão da Convergência. De lá para cá, a Convergência discutiu com outras organizações e acabou fazendo a conformação do PSTU. Então, a Convergência tem essa história no Brasil, embora seja uma corrente internacional, ramificada em vários países e que é parte da LIT, que é a organização, digamos assim, mundial, que congrega os partidos irmãos nos vários países. Estamos conversando com o Edson Pimentel. Ele é metalúrgico, está aposentado hoje e é um companheiro de lutas, e o conheci lá no bairro do Jardim Catarina, nesse período aí, final da década de 90. Pimentel, acho que já dá para escrever um livro, não dá não? Essa trajetória sua? De poucas páginas, mas dá. Poucas páginas, umas 100 páginas, por aí, no mínimo, né? Bom, várias pessoas conhecem o Pimentel aqui na cidade, já foi candidato a prefeito, candidato a vice-prefeito, a vereador, parlamentar pelo PSTU. E, em relação, a gente vai voltar à questão lá do dia 18, né, a organização, tem aí o 8 de março e várias atividades. Hoje tem uma atividade também dos petroleiros que estão em greve, como disse o nosso amigo Almir Cesar Filho, há mais ou menos 10 dias, né, e a grande imprensa não divulga, né? E outras categorias também que estão mobilizadas em greve. A gente vai voltar a esse assunto, mas antes eu queria que você falasse também qual deve ser o posicionamento em relação a 2020, né? Nós estamos em 2020, temos eleição. Eu sei que está cedo para um partido de esquerda discutir, mas já tem na cidade setores discutindo essa eleição, né? Esse ano vamos eleger aqui em São Gonçalo, na região metropolitana, a rádio fica aqui, 27 vereadores e o prefeito da cidade ou prefeita da cidade. Eu sei que a gente não tinha discutido essa pauta aí, mas queria que você desse uma geral. Eleição é
é um campo da classe trabalhadora ou é um terreno inimigo? Então, as eleições, eu faço parte do PSTU, um partido político, e nós achamos que as eleições é um momento muito importante. É importante porque os trabalhadores, nesse momento, estão mais abertos ao debate político. Então, embora seja um campo do inimigo, porque as regras das eleições, os critérios, as formas como está desenhado a, entre aspas, disputa eleitoral, são regras que privilegiam os partidos grandes, os partidos da direita, os partidos que têm vários parlamentares, os partidos dos governos. E os partidos ideológicos, os partidos pequenos, são excluídos desse campo. Então, os partidos pequenos, chamados ideológicos, não têm espaço na televisão, não tem como fazer uma propaganda, como fazer uma disputa, como se apresentar. Então, se não tem como se apresentar, está fora da disputa. Nós, do PSTU, ainda não discutimos em São Gonçalo qual será a nossa posição. Nós fizemos uma discussão mais geral, lançamos um pré-candidato em algumas cidades, como no Rio, como em Nova Friburgo, mas em São Gonçalo ainda não fizemos. Agora, falando de uma forma geral, o PSTU ele tem uma posição, digamos, no mínimo, polêmica em relação às eleições. E, no geral, nós temos a direita, que se organiza para manter a forma como está aí, a sociedade como está, sem mudança. E nós temos a esquerda, que, de uma maneira geral, prega, nesse momento das eleições, uma aliança ampla que junte todos os setores, ainda mais no momento aí que a gente está com um governo de extrema-direita, para derrotar o atual governo, ou o governo de plantão. Nós, do PSTU, achamos que isso é uma forma de confundir as coisas. Por quê? Porque é verdade que existe necessidade de uma unidade dos campos da esquerda, aliás, de todos os setores. Nós queremos nos unir com todos os setores para derrotar esse governo, para derrotar propostas que esses governos têm feito de retirada de direito. Então, é necessário, e há conlutas, por exemplo, que é onde parte dos militantes do PSTU se organiza, não se cansa de chamar todos os setores sindicais, todos os setores do movimento populares, para se organizar e lutar. O ano passado, nós tivemos várias datas que foram marcadas como dia de luta, de protesto. Agora, as eleições é o momento em que os partidos devem apresentar as propostas de saída para a situação, para a sociedade, para o momento que nós estamos vivendo. Então, nós não achamos que a melhor saída é juntar com o PT, por exemplo, com o PCdoB, que tem responsabilidade, foram parte dos últimos governos federal, administra algumas grandes cidades e aplicam os mesmos projetos de retirada de direito, de repressão às lutas. Então, nós achamos que precisamos se unir para lutar. E para uma proposta de administração da cidade, nós precisamos nos unir, mas para um projeto diferente. Um projeto, por exemplo, que não aplique os planos de ajuste, as privatizações, que não continue priorizando aí as empresas, os grandes financiamentos para as empresas, dando aí
total liberdade para as empresas de ônibus, por exemplo. Então, o PSTU tende, de uma maneira geral, a ter candidaturas próprias aonde ele vai disputar. Em São Gonçalo, nós não chegamos ainda a fechar se iremos participar e quais os nomes iremos lançar. Temos aí figuras que já participaram, como a Deise, por exemplo, mas não está fechado, fizemos esse debate. Faremos em breve. Legal, Pimentel. Desculpe aí a casca de banana, hein? Bom, tem 2 camaradas aqui, seus, que estão mandando recado aqui, ó. O professor Marcelo de Farias, ele é da Baixada, ele fala assim, ó, grande companheiro Edson Pimentel, saudações, estamos juntos na luta contra opressões aqui na Baixada Fluminense e na organização dos trabalhadores, das trabalhadoras, na derrubada desses governos e na construção de uma sociedade socialista, são as palavras aqui do professor Marcelo M. de Farias. Outro professor também que está na escuta, esse aqui já morou em São Gonçalo, não está morando no momento em São Gonçalo, mas é um grande gonçalense de coração, é o Sérgio Oliveira. Um grande e fraterno abraço ao Edson Pimentel, o professor Sérgio Oliveira, nosso apoiador financeiro, apoiador do projeto, está mandando aqui saudações aí para o Edson Pimentel. A Deise Alvarenga também está aqui na escuta, tem um perfil aqui de longe, esse perfil é de Santo Antônio de Pádua, Galões Pádua. Pablo Queiroz também está aqui, outras pessoas que... O professor Erlon Siqueira, aqui da cidade, o Pablo Queiroz, já falei, Daniel Melo, muita gente aqui conosco, ó. E também a Dirce, William Azevedo, são pessoas que a gente conseguiu registrar aqui. Você pode mandar perguntas aqui para o nosso programa, não essa casca de banana que eu mandei para o Pimentel agora. Nosso WhatsApp é o 21, código de área 998336490. Pimentel, é que a gente está fazendo uma série e queríamos saber a posição do PSTU para a gente convidar um pré-candidato ou pré-candidata. Já ouvimos aqui setores que se colocam na esquerda, né, mas já fizeram parte aí de outros governos que não da esquerda, né? Sem querer aqui fazer uma questão do puritanismo, no puro sangue, não. Já ouvimos o Randolfo Fará, que era candidato, mas não está mais na disputa. Ouvimos o Marlos Costa, o Josemar Carvalho, e o último que nós ouvimos foi o Isaac Ricaldi, do PCdoB. São pré-candidatos aí, e a gente espera também, e tem um espaço aqui, para o candidato, a candidata do PSTU. Bom, organização do dia 18 de março, né, que é um dia nacional de luta, greve, paralisações, né, e reivindicações. A principal bandeira desse dia, ou são várias, né, mas qual é a principal bandeira desse dia, 18 de março, Pimentel? Então, é um dia de luta e o que ocorre é que... Desculpe, pode ficar à vontade para mandar um alô aí para o professor Marcelo e para o professor Sérgio. Então, o professor Marcelo é um grande companheiro, militante da Baixada, eu vejo com mais frequência, e o Sérgio é um lutador das antigas, companheiro do meu tempo aí do PT, e que, pela circunstância da vida, a gente quase não se encontra, mas é um grande amigo. Um abraço aos 2 companheiros e a todos que estejam nesse momento aí sintonizados na rádio. Sim, e a preparação aí, o que você acha que pode ser a bandeira principal e vamos dizer assim, a definição desse dia, né? São várias bandeiras, mas a principal na sua avaliação, Pimentel? Então,
como você disse, são várias bandeiras. Agora, tem coisas importantes. Por exemplo, eu acho que o que unifica toda a classe, nesse momento, é a luta contra as retiradas de direito. Esse governo tem algumas tarefas, uma das principais delas é retirar os direitos já conquistados pela classe trabalhadora com muita luta ao longo aí dos séculos. Então, para isso, eles estão aí em curso numa peleja que vai, inclusive, passa pelas privatizações, que é uma das lutas que as categorias estão desenvolvendo, a luta contra a privatização da Petrobras, do Correio, de várias outras empresas públicas. Então, a retirada de direito, contra as privatizações, tem os ataques às questões democráticas, tem os ataques diretos aí aos funcionarismo público, que chega, inclusive, ao projeto de demissão de funcionários públicos. Nesse momento, nós temos funcionários punidos, funcionários com contrato suspenso, respondendo a processo. Então, são vários os ataques, mas eu acho que o centro é contra a retirada de direito dos trabalhadores e contra as privatizações. A Deise está me lembrando aqui, são pré-candidatos, né? Eu falei candidatos a prefeitos, são pré-candidatos. Você falou aí os ataques ao funcionalismo público e o conjunto da classe trabalhadora com a reforma da Previdência e, de uma maneira geral, atacou todo mundo, até aposentados. Agora, na semana passada, o Paulo Guedes, o ministro da Fazenda, foi, vamos dizer assim, à imprensa e chamar o conjunto, né, não só o servidor público federal, mas o conjunto do funcionalismo estadual também, municipal, atacando, né, uma categoria que carrega esse país, né, boa parte desse país, né, junto com outras categorias, nas costas, não é isso? Com o salário aviltante, a questão da carga horária, os serviços precários, a terceirização também, né, que acaba dificultando. A gente tem exemplos aí, quando tira um professor ou um professor aposentado, eles não cumprem o que está na legislação, não chamam um concursado, mas dão uma GLP, acho que é GLP o nome, né, para que a pessoa siga ali naquela vaga onde saiu um professor. Então, na sua avaliação, Pimentel, esse ataque direto aí, ele pediu desculpas, né? Disse que não foi bem entendido e tal, mas o Guedes atacou diretamente uma categoria muito sofrida, que tem sofrido aí ao longo dos anos, não só desse governo, do governo do PT também, de Dilma, Lula, né, também foi atacado. Mas, na sua avaliação, esse ataque direto, embora a gente saiba que alguns setores da população acabam tendo uma noção errada, equivocada do serviço público, da necessidade da manutenção do serviço público. Pimentel. Eu acho que isso expressa o pensamento do governo. O próprio presidente, durante a sua campanha, ele já atacava os servidores públicos, colocando os servidores públicos como aqueles que ganhavam muito dinheiro e não trabalhavam, o que é uma forma que os governos geralmente utilizam para dividir a nossa classe. Primeiro que não é verdade que os servidores públicos ganhem muito dinheiro. Até existem servidores públicos que ganham muito dinheiro, mas são aqueles que estão, em geral, mais próximos da elite governante, prestando fiéis
trabalho para eles. Mas, por exemplo, os professores de São Gonçalo fazem uma luta constante contra os governos porque os seus salários estão abaixo do piso. Muitos professores ganhando abaixo do salário mínimo. Precisa de penduricalho para poder chegar ao salário mínimo. Nesse país, por exemplo, nós temos a aprovação do piso nacional dos professores. E são poucas as cidades que cumprem a lei de pagar o piso dos professores. E não só o ministro, mas todos os governos, primeiro, tentam dividir a classe trabalhadora jogando um setor contra o outro, e depois eles querem retirar, como eu falei, todos os direitos dos trabalhadores, e para isso é preciso dividir a classe para poder impor o seu projeto. Então, na minha maneira de ver, o que o governo faz é fazer esses ataques, falar exatamente o que eles pensam, e quando a repercussão não é muito boa, ele volta atrás, pede desculpa, diz que é distorção da imprensa, que não foi bem isso que eu quis dizer, que eu fui mal entendido, mas de fundo, esse é o pensamento não só do ministro, mas do governo. Infelizmente, Pimentel, ouvintes, ele tenta dialogar com um setor que é pouco esclarecido em relação a isso, né? Ao longo dos anos, dos ataques e dessas atitudes de diferentes colorações partidárias e governos, os partidos principalmente da direita, foi essa de atacar o servidor. Você lembra do caçador de Marajás? Não é isso? Sim. Fernando Collor dizia que o governo tinha que acabar com os servidores que eram marajás, né? A gente sabe que no serviço público, aquele que segura mesmo o serviço público não tem marajá, não tem salário superfaturado. Você está ligado aqui no programa Boletim Censura Livre, estamos conversando com o Edson Pimentel. Ele o principal assunto nosso aqui dessa conversa de hoje é a preparação para o 18. Sim, sim. Não, só para sinalizar o seguinte, o nosso país ele é muito injusto. Então, nós temos hoje, por exemplo, um desemprego muito grande. E aí o governo joga com isso, porque tem uma quantidade de trabalhadores muito grande desempregados. A regra dos servidores é uma regra diferente. Então, os servidores, por exemplo, ele tem uma conquista que é a conquista da estabilidade no emprego, que o governo quer acabar. Aí o governo diz para quem está desempregado que quem está empregado tem estabilidade no emprego, ganha 2, 3 mil reais, é um marajá, é um privilegiado. E na ótica de quem está desempregado, sem salário nenhum, quem está empregado ganhando 2, 3 mil reais, é um privilegiado, ainda mais porque ele não vai ser mandado embora nunca. Essa é a visão que o governo passa, e não é verdade que não vai ser mandado embora nunca. Então, é uma mentira, é uma falácia do governo para dividir a nossa classe e colocar quem está desempregado contra quem está empregado, quem é trabalhador CLT contra quem é estatutário, e assim desgovernarem. Isso mesmo. Estabilidade é para evitar que entra governo, sai governo, haja perseguição, não é isso? Certo. E outras políticas de direcionar o trabalho, o serviço público para esse ou aquele partido, essa ou aquela coloração, esse ou aquele interesse, que normalmente quem está no governo está respondendo aí, está sendo gerente para alguma organização, bancos e grandes empresas nacionais e internacionais. Tem outra participação aqui do professor Sérgio Oliveira. E pedir licença aqui ao Pimentel e aos ouvintes. Meu amigo Edson Pimentel, fale um pouco da concepção de gestão democrática popular que defendemos. Sabemos que não há democracia se a opressão
a desigualdade social, a violação dos direitos humanos permanecem e se aprofundam na sociedade, né? Então, é a contribuição, mais uma contribuição aqui do professor Sérgio Oliveira, solicitando aí você, Pimentel, que fale aí dessa questão da democracia na organização social e também na defesa, né, dos direitos humanos e contra as opressões. Então, nós acreditamos que as riquezas do nosso país, ela é construída pela nossa classe, os trabalhadores constroem a riqueza. E aquilo que é acumulado, né, o que é arrecadado pelo governo, tem que estar a serviço da maioria da nossa classe, tem que estar a serviço de quem produz. Sendo assim, nós achamos que a educação, por exemplo, tem que ser gerida pela comunidade escolar, pelos professores, pelos profissionais da educação e pelos pais de aluno, pelos alunos. Então, nós achamos, por exemplo, que é fundamental que a direção de escola seja eleita, por exemplo. Nós achamos que, por exemplo, quem tem que decidir o nome das escolas não é o governo, que, a seu bel prazer, bota fulano e bertano. A comunidade deve democraticamente decidir qual o nome que ela quer colocar, a quem ela quer homenagear. A saúde, por exemplo, também vai no mesmo sentido. Então, nós achamos que quem tem que decidir como é que vai funcionar o hospital é a comunidade que trabalha no hospital, que conhece qual é a necessidade da comunidade, que pode ajudar a gerir, pode contribuir de forma democrática. O que ocorre é que os serviços públicos, no geral, são administrados a bel prazer de quem está no governo. Hoje está fulano, faz desse jeito, amanhã está Bertano, faz do outro jeito, e, como via de regra, quem elege os governos são os empresários, então eles administram o que seria o serviço público, ou para ir para privatização, para quebrar, ou para servir de forma de arrecadação para os grandes empresários. Então, nós achamos que a verba pública, por exemplo, ela tem que ser administrada, gerida com a participação preponderante da comunidade interessada, seja a verba para a saúde, para a educação, para a segurança, para o transporte, e não seja administrada, em geral, por quem não usa. Então, quem está longe do transporte público não precisa do transporte público, dita qual vai ser o valor, qual vai ser o percurso, qual vai ser o horário. Então, no geral, nós achamos que para administrar a coisa pública tem que ser o público, tem que ser aqueles que estão ligados a ele, que precisa do serviço público. Legal, Anderson Pimentel, tem mais participação aqui, ó. Eu fui falar sobre sucessão, aí já surgiram perguntas aqui sobre o assunto aqui, se você puder responder. A gente não combinou nada aqui com um amigo, né? A gente não combina nada, sabe que ele vai responder, ele não é de fugir ao debate. Só registrar aqui, antes dessa participação do Antônio Sebastião Luiz, o Laércio Silva, ele é de uma entidade, a ANAPEDESG, uma entidade que representa os ambulantes de Niterói com deficiência, né? Uma população bastante significativa, e ele é um dos diretores lá da ANAPEDESG em Niterói. A pergunta, quando você falou a questão aqui das eleições e a posição do PSTU em relação a esse pleito, e o Antônio Sebastião Luiz pergunta: e quanto ao PSOL, dá para sair uma aliança eleitoral?
Acho que ele está falando em nível nacional também, né? Outros cantos, porque não é uma questão municipal, né? É uma questão, quer dizer, o partido discute municipalmente, no âmbito municipal, mas também reflete a política nacional do partido. Então, o PSTU não tem como lógica não fazer aliança, ao contrário. Nós já fizemos aliança, inclusive com o PSOL, e podemos fazer novas alianças. O que eu digo que a posição do partido é que, via de regra, no geral, é muito difícil a gente chegar a um acordo de fazer aliança. Por quê? Porque a nossa posição é uma posição... Primeiro, nós achamos que as eleições não é por onde a gente vai mudar a vida da nossa classe. Nós precisamos colocar fim no sistema capitalista. E as eleições é um momento que a gente pode participar, discutir, apresentar o nosso projeto, mas nós não temos ilusões que pelas eleições a gente vai transformar a sociedade que a gente vive. Agora, a questão da aliança, nós precisamos discutir antes para que nós queremos a aliança. Porque nosso projeto é um projeto de discutir com a classe trabalhadora a construção de uma outra sociedade. Nós não achamos que é possível, diante da situação que nós vivemos, qualquer governo que vá administrar o sistema capitalista, que vá administrar a Prefeitura de São Gonçalo, a Prefeitura de Niterói, que vá administrar o país em aliança com os setores que já estão aí, em aliança com a burguesia, nós não achamos que isso vai dar resultado que vá atender a necessidade dos trabalhadores. Nós vimos, por exemplo, a experiência que foi os governos do PT. A grande novidade que o PT trouxe foi a aliança de um operário com um empresário. E o resultado foi que foi governado o país preferencialmente para os empresários. Ainda que nós não podemos dizer que o governo do PT tenha sido igual aos governos anteriores, houve algumas menção a algumas migalhas que foram para os trabalhadores, mas foi administrado em grande parte para a burguesia. E qualquer outro que se junte com a burguesia, com os partidos que estão aí do governo, vai administrar para eles. O PSOL é um partido que eu respeito, é um partido que congrega setores de esquerdas importantes, mas o programa do PSOL não é um programa que leve à transformação da sociedade, é o contrário, é um programa que leva à conciliação de classes. Então, nós achamos que, por exemplo, construir uma aliança aonde a gente tenha que submeter, por exemplo, ao financiamento de campanha vinda com dinheiro que não seja dos trabalhadores. Nós não topamos. Uma aliança aonde a gente não possa ser categoricamente contra as privatizações. Uma aliança aonde não se assuma desde já a disposição de não reprimir nenhuma luta dos trabalhadores. Então, que não vá por aí, nós não temos condições de fazer aliança. Então, por isso é que eu digo, nós não estamos fechados a não fazer aliança, agora é muito difícil, é muito improvável que os partidos que estão aí topem um programa que a gente não tenha que esconder o que nós acreditamos. Então, estamos dispostos, podemos discutir, mas é difícil. Tem que perguntar ao pessoal de lá também, né? Também. Se eles toparem, a gente não está fechado. Nossa posição não é a de não fazer aliança. Podemos fazer. Agora, temos que chegar a um acordo em que programa nós vamos apresentar para os trabalhadores.
Registrar aqui também, ó, esse aqui, ele estava no Rio, né? Estava de férias, estava no Rio. Nosso amigo, o Fábio, a gente chamava ele de Papa, né? Fábio Papa, ele é lá de Palmas, não sei se ele está em Palmas já, estava de férias no Rio aí no mês passado. Também está na escuta aqui, Pimentel e ouvintes, o Everaldo de Cerqueira, Everaldo de Cerqueira, acertei, o Antônio Chabacião, já falei, Cristiano da Silva Tavares, outras pessoas aqui, a Késia Frazão, o Anderson Cunha Rocha, e pessoas que curtiram aqui, ó, a Maria Rodrigues de Carvalho, o Marcelo já citei, professor Marcelo, lá da Baixada Fluminense, o Flaviano Eugênio de Souza, José Augusto dos Santos. Agradecer a todos aqui que estão acompanhando a nossa conversa com o Edson Pimentel. Você que perdeu o início da conversa, né? Você pode, ouvir, assistir essa conversa, vai para um podcast específico e também vai ficar na nossa página do Facebook. Você pode, a qualquer momento, acessar. Pimentel, você falou aí da questão de não aceitar essa política e vocês, construir uma nova sociedade, não é isso? Um projeto para uma nova sociedade. E você caracteriza como esses partidos, a maioria, querem reformar o que não é possível reformar, que é reformar o capitalismo? Fazer um pouquinho melhor. Esses partidos acreditam que é possível, dentro do sistema capitalista, a gente construir educação de qualidade para todos, ter emprego de qualidade para todos, saúde para todos, e nós temos visto que é exatamente o contrário. O sistema capitalista, para existir, ele precisa que uma parcela importante não tenha acesso ao emprego, à saúde, à educação, ao transporte, aquilo que é necessário para a sobrevivência da humanidade, sobrevivência digna. Nós achamos que, por isso, não temos condições de reformar o sistema capitalista. Desde que ele existe, vem se discutindo mudar por dentro, melhorar, amenizar um sistema mais humano, mais social, e isso é uma forma de iludir os trabalhadores. Para nós, é impossível que o sistema capitalista ele atenda às necessidades da nossa classe, as mínimas. Aliás, isso está colocado aqui no nosso dia a dia. Os governos não têm tido condições de garantir o salário dos seus funcionários. Quer coisa mais básica para o trabalhador que o salário, receber em dia o seu salário. E os governos não têm tido condições de pagar salário em dia, salário de fome, que em geral é pago, salário em dia, não tem tido condições de pagar o 13º. Então, por quê? Porque o dinheiro tem, mas o que é prioridade é pagar os fornecedores, pagar as grandes empresas. Então, nós não acreditamos que é possível reformar o sistema capitalista. O que é necessário é que a classe trabalhadora, com as suas lutas, se organize e destrua o sistema e construa uma outra sociedade. Uma sociedade que esteja a serviço da necessidade daqueles que produzem. E, para nós, esse sistema é o socialismo. Legal, Pimentel. A gente está aqui mais ou menos encaminhando para o final. Eu sei que você tem uma agenda aí em relação ao 18 de março, né? O nosso 18 de março, Dia Nacional de Luta, Paralisação e Greve, em nível nacional, construído a partir da necessidade, como já disse aqui o Pimentel, de garantir
pontos importantes para a categoria, como a manutenção da Petrobras, como uma empresa que sirva à classe trabalhadora. É a intenção também do governo privatizar a Caixa Econômica, privatizar o Banco do Brasil, a Casa da Moeda, né? E por aí vai, torrar tudo, não é isso, Pimentel? Botar tudo, passar no cobre, como diriam os antigos. E com a justificativa de que, assim, novos empregos viriam. A gente viu que na reforma trabalhista não foram criados novos postos de trabalho. Pelo contrário, houve uma precarização. As pessoas foram para as OS, né, atender ao serviço público. As OS, não estou aqui questionando o trabalho dessas pessoas, a necessidade de ir para uma OS, né, a organização social, que fica com uma grana para administrar um bem público essencial, saúde, né? Isso aconteceu e muitas deram calote e por aí vai. Bom, o que você pode trazer para a gente em relação à organização desse 18 de março? Então, o 18 de março foi uma data que foi tirada inicialmente pela educação, pela confederação ligada aos setores da educação. A educação é um setor importante nas mobilizações, foi assim no ano passado, salvo engano, acho que foi 30 de agosto, foi uma das grandes mobilizações que se iniciaram a partir da educação, uma data tirada pelas universidades, depois incorporada pelos professores estaduais e municipais. As centrais sindicais já estão também chamando a data do dia 18 como uma data de luta, de mobilizações. Nós temos aí categorias importantes que, nesse momento, estão se mobilizando. Nós temos aí pessoal a luta em relação à questão da SEDAI, nós temos os companheiros de Correio, que estão aí também com a luta importante contra as retiradas de direito e contra a privatização. Existe essa ameaça de privatização sobre várias categorias. Nós temos, no dia 3, uma data que inicia, por exemplo, a luta dos companheiros do Correio, e nós tivemos agora a Assembleia dos Professores do município e do Estado ratificando aí a data do dia 18. Então, é um processo que está se iniciando, a organização do dia 18 como dia de luta. Deixei aí passar, mas também é importante, o dia 8 de março. O dia 8 de março, por exemplo, nos últimos anos, nós temos visto o papel que tem cumprido a luta das mulheres contra o machismo, e inclusive chamando e organizando a nível internacional algumas paralisações importantes. Então, é um processo de acúmulo. O projeto do governo, como você falou, é um projeto que busca iludir os trabalhadores, acenando que essas mudanças são mudanças que vão trazer emprego, mas é muito difícil enganar. Você vê que o próprio governo, ele diz o seguinte, que os trabalhadores vão ter que escolher entre ter direito e ter emprego. E o que a gente vê é que, na verdade, os trabalhadores não têm o que escolher. Hoje, a maioria dos trabalhadores estão sem direito e sem emprego. É assim quando a gente olha para o Comperj, é assim quando a gente olha para os estaleiros de Niterói ou do Rio de Janeiro, é assim quando a gente olha para a Constituição Civil. Então, existe aí uma situação em que quem trabalha muito e a grande maioria ou a grande parte está desempregada. Os empregos que surgem são empregos extremamente precarizados. A gente tem visto aí que o que está
acontecendo de emprego são as empresas que estão demitindo seus funcionários e contratando pela nova regra, as regras que colocam situações mais degradantes para os trabalhadores. Então, o dia 18 é um dia que promete, nós acreditamos que vai ser um dia de muita luta, não é à toa que a gente está vendo aí a luta dos petroleiros, os professores se animando, os Correios e por aí vai. Eu acho que é um acúmulo, é um momento que nós poderemos dar uma resposta à altura a esse governo. Tem uma agendinha aqui, Pimentel, agradecer a professora, chupei o material dela aqui, a professora Sandra Vargas, também é nossa apoiadora, né? Um abraço para a professora. Ela postou ontem uma agenda aqui, ó, e a gente vai reproduzir também em detalhes na nossa página no Facebook, você que está acompanhando aí também essa transmissão. No dia 9 de março, participação do estudo conjunto dos educadores, né? Na marcha em defesa das mulheres, que será realizada excepcionalmente neste dia. E no dia 13, ato no centro do Rio, às 5 da tarde, em defesa da Petrobras, hoje, não é isso? Em apoio à greve dos petroleiros, que já dura mais de 10 dias, como a gente falou, convocada pela Federação Única dos Petroleiros. Também tem aqui o... certo, está aqui todas as informações. Em relação a Correios, a gente vai tentar localizar aqui também para divulgar. O Davi, pedindo licença ao Pimentel e os ouvintes, está mandando aqui um bom dia a todos. Davi, trabalhei com ele numa empresa de comunicação e hoje ele está residindo, acho que em Itaboraí. Um grande abraço, Davi. Davi da Silva. E também o nosso responsável técnico aqui na escuta compartilhou, a gente agradece, o Marcos Antônio Ramalho, perdão, ele também que é responsável pelas nossas imagens, né, que a gente divulga aí na nossa página. Grande Marcos. Bom, botei uma aguinha para você, mas acho que eu vou precisar também. Daqui a pouco eu vou dar uma... também está aqui, ó, acompanhando, ó, não sei se ele acompanhou aí a sua fala sobre essa possível aliança com o PSOL, né? O Josemar Carvalho, que é daqui do PSOL de São Gonçalo, você que está acompanhando, né? Ele está aqui até participando. Mandou um recado aqui, ó. Aproveito para divulgar que no dia 19 de fevereiro, às 6h30 da noite, ocorre o debate Emprego, Trabalho e Renda no Brasil e em São Gonçalo. O recado dele aqui vai ser na Feliciano Sodré 78, 22º andar. A atividade será organizada pelo Fórum de Desenvolvimento Sustentável e Resistência Democrática. Está dado o recado aqui, professor Josemar. Bom, Pimentel, nós temos aí 10 minutos, daqui a pouco chega o nosso amigo, o Heitor Fernandes. A gente vai terminar com 5 minutos para poder preparar aqui a transmissão da live. Passou rápido, gostei muito do papo, volte sempre. Daqui a pouco você vai provar o nosso café aqui. Queria que você deixasse, a sua mensagem final aí e agradecer já de antemão a sua ajuda, a sua colaboração, a sua divulgação. E esteve aqui no início, né, do nosso projeto, é um projeto democrático de uma comunicação mais popular. E um abraço para todos os amigos. A dona Fátima também, a esposa do Pimentel, um grande abraço, um beijo no coração. Volte sempre, amigo. Sem casca de banana na próxima, eu prometo. É um prazer estar aqui. Eu estou meio enferrujado, né? Fico meio tímido, vamos dizer assim, à frente do microfone. Há muito tempo eu não participo aí Foi muito bom. Da rádio, de transmissão. Mas é algo que nos ajuda muito, né?
é algo que nos ensina muito, é uma troca importante. Agradeço muito aí o espaço. De coração, pretendo estar mais vezes. Aproveito aí, mandando também um abraço aí para o camarada Josemar, um lutador importante das lutas no município, mas não só no município, das lutas em geral. Estamos em frente aí, vamos tocar e contribuir na medida do possível para que as lutas, não só as lutas do dia 18, mas que todas as lutas saiam vitoriosas. Até a próxima. Obrigado pelo espaço. Todas as informações aí que o Pimentel tiver, ele vai passar para a gente vai colocar aqui na nossa página, nessa transmissão, e também o acesso ao portal, né, ao site da CSP com Lutas, que lá tem o calendário com as atividades, né, a organização do dia 8 de março e também as outras entidades ligadas à central que estão em luta aí, como petroleiros, funcionários da Casa da Moeda e outras, não é isso? Certamente. Esse ano, excepcionalmente, as mulheres estão chamando o ato para o dia 9. E em relação ao Correio, está sendo convocado uma greve para iniciar possivelmente no dia 3. Dia 3 provavelmente tem uma assembleia onde deve defragar aí a luta dos companheiros. Defragar não, né? Dar um passo adiante aí na luta dos companheiros do Correio. Legal. E fazendo uma correção aqui, ele ainda está conosco, eu posso fazer a correção, desde sempre me salvando aqui, eu falei o nome errado da entidade a qual aqui o nosso amigo o Laércio Silva pertence. É ANAPDEF, Associação Niteroense dos Trabalhadores Ambulantes com Deficiência, né? ANAPDEF, né? Corrigido aí. Vamos encerrando aqui, Pimentel e ouvintes, a nossa transmissão. Como eu falei, vai ficar gravado. Daqui a pouco tem a participação do Heitor Fernandes no quadro Aulas com Filatelia, versão reduzida, falando aí sobre o Dia Nacional do Rádio. Um bom dia para você, Pimentel. Bom dia, Antônio. Um bom dia a todos os ouvintes, a Deise, a todos aqueles que nos acompanharam e até a próxima.